E o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, concluiu que houve parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro nos processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. E para falar a respeito dessa decisão, nós temos aqui a professora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciana Boatê. Bom dia, Luciana. Bom dia, tudo bem? Tu- Prazer estar com vocês aqui. Tudo certo, prazer é nosso. Luciana, nessa decisão, inclusive, o Comitê de Direitos Humanos da ONU também concluiu que houve violação dos direitos políticos do ex-presidente Lula em 2018, por ter ali a sua candidatura à presidência impedida naquele momento. Como é que você viu essa decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU e também a sua extensão, Luciana? Então, é uma decisão, acima de tudo, simbólica, mas com uma força política muito grande, pois realmente afirma, à luz de documentos internacionais, de análise de 10 peritos independentes, eles fizeram uma análise mesmo do caso Lula. E não foi uma decisão rápida, né? Desde a primeira denúncia, lá em 2018, ou no ano seguinte, agora não sei ao certo, que a ONU vem promovendo, o Conselho, né, vem promovendo essa investigação. Ou seja, eu acho que houve um reforço internacional importante, né, para essa, inclusive, que coloca o Brasil numa situação delicada, né? Essa decisão da ONU é uma decisão simbólica, mas coloca o Brasil internacionalmente numa condição de um país que excluiu um candidato a presidente da República por uma perseguição encaminhada, realizada por meio do Poder Judiciário, né? Então, eu acho que é uma notícia importante para ser trazida agora e para ser compreendida na sua dinâmica. O que o Conselho fez foi analisar documentos internacionais, em especial o Pacto Internacional pelos Direitos Civis e Políticos, e avaliou que houve, sim, uma perseguição política, apontou ilegalidade na detenção, naquela condução de Lula para interrogatório, a questão da parcialidade do juiz, em especial, como que esse processo significou uma perseguição que levou à exclusão de uma candidatura legítima, que, inclusive, a gente sabe podia ter ganho em 2018, né? Inclusive em relação a isso, Luciana, justamente por ter uma demora, né, ser um processo demorado para ser analisado ali, a época da eleição aqui no Brasil, o Comitê de Direitos Humanos da ONU havia emitido uma medida cautelar pedindo que o direito à candidatura de Lula fosse consagrado ali naquele momento, mas o plenário do Tribunal Superior Eleitoral indeferiu, por maioria de votos, o registro da candidatura, mesmo com essa recomendação, com essa decisão do Conselho de Direitos Humanos, alegando que não se tratava de uma decisão vinculante. A imagem do Brasil fica ruim internacionalmente, como você diz, Luciana, mas também o sistema de justiça brasileiro acaba ficando manchado por essa decisão? Sem dúvida, mas de alguma forma eu acho que como o STF internamente houve um tempo, vamos dizer assim, do STF cair em si, ou seja, da gente conseguir ter aí já uma decisão interna que anulou esse processo, apesar de não ter ido tão longe, né, a decisão do Supremo que permite hoje o ex-presidente Lula ser candidato não foi tão longe na sua fundamentação como o Comitê da ONU foi. Mas eu acho que, de alguma forma, é uma pressão para o sistema de justiça brasileiro, inclusive rever essa postura que foi adotada com Lula. E acho importante também falar aqui para quem está nos ouvindo que essa questão dos direitos civis e políticos são importantes, porque quando você impede uma pessoa de se candidatar, o que está sendo colocado é um ataque à democracia, né? A livre possibilidade de escolha da população em relação aos seus candidatos. Normalmente, o que se fazia até então? O que se fazia até então era permitir que o candidato concorresse, né, e depois fosse, de alguma forma, era uma candidatura que ficava sob júdice. Mas o Supremo negou de forma terminativa, né? O que nos leva também a um debate, que eu acho que é um debate que a gente vai ter que fazer, sobre a própria lei da ficha limpa, né? A quais interesses atendeu a lei da ficha limpa, que tinha das melhores intenções, mas que a gente viu que hoje no Brasil tem uma instrumentalização da justiça para perseguir, em especial a esquerda foi vítima desse processo, né? Então, eu acho que fica um aprendizado também para o Brasil e para o judiciário brasileiro em relação ao direito internacional, né? Aos tratados de direitos humanos, em especial aqui esse pacto internacional que foi utilizado como fundamentação.
E no caso, quando a gente prova e houve a suspeição de Moro, né, a absoluta imparcialidade do juiz Moro, ficou provada, né, não só na justiça, como no próprio caso do Supremo. Então, eu acho que, de alguma forma, essa condenação ela é simbólica, ela é importante, mas o Brasil também caminhou bem. Acho que o Supremo avançou ao anular todos os processos, né? Como um castelo de cartas que ruiu, tamanha fragilidade que eram esses processos contra o ex-presidente Lula. E falando ainda dos processos contra o ex-presidente Lula e do lawfare que foi praticado nesse período, ontem também a primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região condenou a União a indenizar em R$ 50 mil o advogado Roberto Teixeira, sócio do escritório responsável pela defesa do ex-presidente, nos processos relacionados à Operação Lava Jato, por ter considerado ilegais a interceptação telefônica e também o levantamento do sigilo das comunicações feitas pelo escritório. E isso, inclusive, foi autorizado pelo então juiz federal Sérgio Moro. E, Luciana, isso era algo que também era fartamente denunciado à época, todas as ilegalidades praticadas, inclusive contra o próprio exercício da advocacia no âmbito da Operação Lava Jato. Isso também já começa a vir à tona e começa a haver algum tipo de reparação, embora alguns danos sejam irreversíveis, Luciana? Essa reparação foi tardia, né? Mas a gente sempre comemora, em especial do que no direito a gente chama os precedentes. É necessário parar com esse precedente, né? O que Moro criou, essa lógica da Lava Jato, foi um mecanismo de ataque ao próprio Estado Democrático de Direito. Ou seja, se abriu uma porta que não deveria ter sido aberta. A pretexto de combater a corrupção, se violou tantas leis que no final se mostrou que não houve, os fatos não estavam provados e você autorizou judicialmente, houve uma chancela da violação dos direitos mais básicos de defesa, das garantias e direitos individuais fundantes da nossa própria República. E nesse caso dos advogados, só para vocês terem uma ideia, vocês lembram daquele juiz Baltazar Garzón, que chegou, que foi um juiz muito ativo internacionalmente? Ele perdeu o cargo porque ele autorizou a violação do sigilo de advogados num caso. Isso internacionalmente é muito sério, ou seja, a proteção à ampla defesa significa que você não pode, a pretexto de investigar, quebrar sigilo dos advogados do caso, porque senão você está atacando a ampla defesa. Então, eu acho que esse caso também do advogado que teve suas prerrogativas, né, como a gente chama, suas prerrogativas profissionais violadas, também deve ficar como um recado para o futuro. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, por pior que se considere o crime, nós não podemos abrir mão dos direitos e garantias individuais, pois isso significa a desmoralização da justiça e um ataque ao Estado de Direito. E, inclusive, também foi anunciado por deputados federais do PT um pedido, né, de indenização que o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça também do governo Bolsonaro, seja condenado a ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos causados à Petrobras e à economia brasileira de uma forma geral por sua atuação à frente da Operação Lava Jato. Diante de todas as ilegalidades que já estão sendo confirmadas pelo nosso sistema de justiça, que foram ali praticadas na Lava Jato, Luciana, ainda tem também esse aspecto econômico, quer dizer, depois ainda teve, inclusive, o próprio ex-juiz Sérgio Moro trabalhando com uma consultoria que atuava ali na recuperação judicial de empresas que faliram ou foram prejudicadas pela própria Lava Jato. Então torna-se um imbróglio que ele é jurídico, ele é político, mas também do ponto de vista econômico ele precisa ser considerado? Sem dúvida. Eu acho que o que a gente precisa avançar agora é na estimativa, né, do que foram os impactos econômicos e o prejuízo, né, que uma operação tão violadora de direitos como a Lava Jato causou na nossa economia, né, e das nossas maiores empresas como a Petrobras. O que eu acho que vai ser difícil nesses processos é estimar esse dano, estimar esse prejuízo, né? Mas, em todo caso, esse vai ser também um processo muito interessante de acompanhar, pois a gente vai poder investigar o que realmente aconteceu e a quais interesses essa operação atendeu. A gente vai demorar ainda um tempo, né? O nosso tempo histórico não é o mesmo de viver essa situação como a gente viveu aqui no cotidiano, mas eu acho que o tempo histórico vai mostrar no futuro que também havia muitos interesses para além daqueles que eram ditos,
né, com a Operação Lava Jato, ou seja, interesses econômicos, interesses de negócios, né, por trás da Lava Jato. Eu acho que esse é o lado que precisa ser mais investigado hoje. E esse processo vai ajudar também a ir a fundo nessa investigação e no acesso a essas informações que eu penso serem necessárias para a população brasileira conhecer o que foi esse bastidor e o que motivou essa desastrosa Operação Lava Jato, que quase destruiu a nossa democracia no Brasil. Agora, diante da suspeição que já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e também das inúmeras ilegalidades que estão sendo confirmadas em diversos âmbitos da justiça, muita gente se pergunta, Luciana, assim, e o ex-juiz Sérgio Moro não vai ser responsabilizado de forma penal por tudo isso? Então, além da questão da revisão da lei de ficha limpa, que você aborda que é de fato necessário trazer esse debate, também não é preciso a gente avaliar como os juízes são julgados, são avaliados pelos erros e pelas ilegalidades que cometem, já que o juiz, o magistrado, também integrantes do Ministério Público acabam tendo prerrogativa de foro, muitas vezes ficam ali, na verdade, presos a interesses corporativos e não existe qualquer tipo de punição a eles. Essa é uma discussão também a ser feita? Sem dúvida. Eu chamaria que essa discussão está dentro da pauta da reforma do sistema de justiça, que o próximo governo, que eu espero que seja do ex-presidente Lula, possa enfrentar. Isso implica numa revisão da lei orgânica da magistratura, que garante como máximo de punição a aposentadoria compulsória do magistrado. Eu acho que falar de responsabilização judicial é muito importante, não para perseguir juízes ou por uma questão de vingança, mas sim para a gente criar mecanismos de responsabilização que são essenciais numa democracia. Numa democracia, você não pode ter superpoderes. E esse desequilíbrio que o judiciário teve em relação aos outros poderes, nesse caso da condenação e do impedimento da candidatura do ex-presidente Lula, é exemplar. Agora, em relação à lei hoje vigente, eu acho muito difícil, salvo na esfera civil, eu acho muito difícil qualquer responsabilidade penal para o ex-juiz Moro. Em especial porque as provas que nós temos, que são, né, as gravações que mostram a promiscuidade, né, a violação dos deveres de ofício entre os procuradores e a tendência política, a politização, que depois ele comprovou, né? Quando ele vira candidato, ele comprova que ele já tinha uma motivação política. Um juiz de carreira, um juiz sério, jamais deixaria o judiciário para fazer carreira política. O que Moro fez foi, na verdade, comprovar o que tínhamos dos documentos, das mensagens que foram descobertas pela Vaza Jato. Né? Ou seja, que ele tinha motivação política, ele não estava ali exercendo o papel de juiz, ele estava exercendo o papel de um político ocupando um cargo de juiz, sem cumprir com suas funções. Então, isso que é o elemento aqui que a gente precisa trazer. Agora, penalmente, essas provas são ilícitas, né, pois elas foram fruto de uma gravação não autorizada. Então, elas podem ser usadas para absolver o réu, como foi o caso do Lula, mas elas não podem ser usadas para embasar condenações contra aqueles que atuaram de forma ilícita, né? Luciana, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a professora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciana Boatê. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.